Uma startup é considerada pela literatura uma empresa que usa tecnologia para romper ou melhorar um processo, produto ou serviço existente, para inovar. Ela é uma empresa em estágio inicial, logo ela tem um monte de incertezas, ela não sabe se vai dar certo. Pensa, é uma empresa nova, fazendo uma coisa diferente, mudando o status quo, mudando ou melhorando um produto, processo ou serviço. Ela também é escalável, que significa eu cresço mais em faturamento do que eu cresço em custo fixo. Então eu não preciso, por exemplo, numa consultoria, eu vou crescer o número de clientes, preciso ter mais funcionários, preciso ter mais consultores. Numa startup, no modelo de startup, eu vou ter mais clientes, a curva vai ser mais inclinada e a curva de custos no gráfico, ela não vai ser tão inclinada. Isso é a escalabilidade. E a gente tem ainda a repetibilidade, que significa que eu posso entregar aquela mesma solução para diversas pessoas. Muitos de vocês não vão saber do que eu estou falando, mas antigamente a gente precisava ouvir música num CD, antes ainda num LP, você precisava ter a mídia, cada pessoa que quisesse ouvir aquela música precisava ter aquele CD, por exemplo. Hoje a gente entra no Spotify e todo mundo ouve a mesma música. Isso é uma das características da repetibilidade, tá bom? Então, só para dar esse contexto, para a gente ficar alinhado sobre o que é uma startup, o que é um modelo de startup. E a gente vai, então, agora falar dessa história das validações. As validações, elas servem para que a gente tenha certeza, ou melhor, tente ter certeza, se aproxime da certeza, diminua o risco do que a gente está fazendo. Pode ser que só minha mãe, talvez meu neto queiram usar uma camiseta dessa aí. Tenho certeza que mais ninguém ia querer usar, por mais genial, incrível e maravilhoso que eu acho que seja. No final das contas, a minha opinião, a opinião de quem está empreendendo, ela deve ser considerada única e exclusivamente como um bom insight, mesmo que a gente entenda daquele problema que a gente está desenvolvendo solução para resolver, tá? Então, entre os benefícios estão, obviamente, desenvolver o produto correto para você não ter de tentar vender um negócio horrível desse aí, definir o modelo de negócio, priorizar os recursos e o dinheiro, recursos de pessoas e o dinheiro, e entender o mercado, entender o que o mercado quer. E é por isso que a gente valida primeiro o problema e depois a solução. A gente tem de tomar um baita de um cuidado para que as nossas percepções não influenciem na validação de problema. E por isso, eu vou pedir para que vocês guardem todas as ideias de solução que vocês tiveram até agora, deixem elas guardadinhas aí num cantinho do cérebro, para a gente fazer validação de problema sem tentar provar o nosso ponto. Quando a gente prova o nosso ponto, a gente está correndo o risco de ter um falso positivo, porque a gente pode eventualmente fazer perguntas para as pessoas nas entrevistas que a gente vai fazer, direcionando para as pessoas falarem assim, isso que você está propondo como solução é legal. E na hora de comprar a solução, não necessariamente essas mesmas pessoas vão comprar porque gastaram mais dinheiro naquele mês, ou porque mudaram de ideia, porque resolveram o problema de outro jeito, tá? Então é super importante separar o que é a nossa visão de solução da solução que o cliente realmente quer. Pode ser que depois de entender o problema, você olhe para aquela solução que você tinha imaginado já na saída e entenda que aquela solução resolve o problema de fato. Mas pode ser que você também perceba que você precisa ajustar a solução que você criou para ela resolver o problema de fato. A verdade é que se o problema está aqui e a sua solução está aqui, elas vão ficar se bicando e você não vai conseguir virar, ajustar o problema. O problema ele vai continuar daquele jeito, você vai ter de ajustar a sua solução e é super ok. Vocês vão ouvir sempre o termo pivotar, ajustar o rumo ou coisas nessa linha. Essas são algumas outras ferramentas que vão para vocês também, daqui a pouco lá no WhatsApp, mas são ferramentas que a gente pode usar para validar o problema. Então, a gente pode fazer uma pesquisa, por exemplo, na internet, em sites obviamente confiáveis de informação, para entender como o mercado se comporta. Google Trends, o Keyword Planner vão te dar as noções do que as pessoas buscam, por exemplo, no Google,
e pode ajudar vocês, inclusive, a encontrarem mais conteúdos ou concorrentes ou informações sobre o mercado que vocês estão olhando, tá? No SimilarWeb, por exemplo, você vai achar soluções que resolvem aquele problema ou soluções parecidas com aquelas que vocês imaginaram que resolvem aquele problema que vocês estão buscando resolver. Ah, mas olha, eu tenho uma ideia tão única que ninguém faz isso. Pode ser, mas desconfia. A gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo, é improvável que a gente tenha uma ideia que mais ninguém teve, tá? Então pesquisem bem. Normalmente, quando a gente vê uma ideia ou uma solução de um problema que não está sendo resolvido ainda, normalmente significa que aquele problema não é real e relevante o suficiente para que as pessoas queiram comprar uma solução, por isso não tem uma solução. Claro que não é necessariamente isso, pode ser que não exista tecnologia suficiente para desenvolver uma solução para aquele problema, é uma outra possibilidade, mas desconfiem se parecer que é um problema que ninguém está resolvendo, tá, pessoal? E o cliente sempre é soberano, quem vai dizer para a gente tudo sobre, nesse primeiro momento, o problema que a gente quer resolver é quem passa pelo problema, tá? Então, a gente vai discutir isso em grupo, mas nos grupos de vocês, busquem definir qual é a persona, qual é o perfil de pessoa que passa por esse problema, que são as pessoas que a gente vai validar. E a gente pode fazer um Google Forms, um Typeform para ter um pouquinho mais de volume, por exemplo, e distribuir para as pessoas com aquele perfil, um grupo de WhatsApp, por exemplo. Mas a gente também pode e deve falar com as pessoas, porque isso vai trazer para a gente um monte de nuances. O formulário, ele é meio cinza, ele não tem muitas cores. A gente vai saber um pouco da informação, mas a gente não vai conseguir saber detalhes delas. Quando a gente conversa com as pessoas e, sobretudo, faz perguntas abertas, a gente consegue captar muito mais informação. Então, por exemplo, o que é uma pergunta aberta? Poderia falar assim, olha, pessoa, isso te incomoda? E a resposta seria sim, não, talvez, às vezes. Agora, se eu viro para essa mesma pessoa e pergunto, como isso te incomoda? Por que isso te incomoda? Que prejuízos isso traz para você? Aí você começa a ouvir dessa pessoa muito mais informações que vão ser valiosíssimas para vocês depois validarem ou desenharem a solução, tá bom? Nesse primeiro momento, tudo que a gente quer é não pensar em solução e entender o que é o problema, como as pessoas se relacionam com esse problema, se elas estão desenvolvendo alguma solução alternativa, muitas vezes, para esse problema e os prejuízos que esse problema que vocês querem resolver trazem. Claro que vão ter aqueles prejuízos ou essas informações todas que vocês vão buscar na internet, mas confirmem ouvindo das pessoas também e peguem essas nuances diferentes, tá? A gente já vai mostrar um pouquinho aqui sobre a solução, mas lembrem-se, por favor, de deixar tudo separadinho aí nas cabeças e nas execuções sobre problema e solução. Para a solução, a gente já vai falar de MVP também, mas o MVP pode passar por prototipação. Aqui tem algumas ferramentas que vão permitir, quem é dev possivelmente já conhece e conhece outras também, mas que permitem que vocês façam rapidamente prototipação do que vocês estão desenhando, partindo da premissa que vai ser alguma coisa que use tecnologia, claro. E da mesma forma, o melhor jeito de entender se a nossa solução está fazendo sentido ou não, o que funciona, o que não funciona para aquela pessoa, é entrevistá-las de novo. Então, talvez algumas das pessoas com quem vocês falarem na validação de problemas, seja legal pegar o contato para depois validar a solução e ver se o que vocês desenharam vai refletir aquele problema que vocês ouviram no momento anterior. Eu vou contar uma passagem nossa na School Guardian, quando a gente começou a desenhar. Ontem eu comentei, acho que o Domingos, inclusive, comentou daquela funcionalidade inicial de buscar os estudantes na escola e antecipar a chegada dos pais para acelerar o processo. Até comentei ontem que o meu tempo de espera diminuiu de 20 para 3, 4 minutos por dia para pegar meus filhos na escola. Quando a gente começou a desenhar as interfaces, sobretudo a interface da escola, que é usada na portaria, a gente sentava regularmente com o seu Everaldo, que é o porteiro da escola em que meus filhos estudam. E eu levava para ele e falava assim, seu Everaldo, isso aqui tá legal? Porque ele é a pessoa que
faz toda essa gestão da entrada e saída dos estudantes, e era o que a gente resolvia naquele momento. Sentava com ele, levava o protótipo no tablet, ele ia lá navegar, falava, não, isso aqui não está bom, porque eu tenho de segurar a mão da criança aqui, segurar a mochila no outro, não dá para ser assim. Ele foi nos dando dicas como essa, e a gente foi iterando o desenho, foi melhorando o desenho e a experiência de usuário, até que chegou num ponto que ele falou, isso aqui está legal. Então, obviamente, vocês não precisam fazer tão detalhadamente, a gente tem poucas horas para fazer isso, mas a ideia é, o pensamento, a lógica é essa, tá? De falar com quem vai usar a nossa solução, com quem sofre o problema que a gente está resolvendo, para entender se para essa ou essas pessoas isso está fazendo algum sentido, tá? E a gente também vai buscar sempre fazer um MVP, que vai além do protótipo, não é pura e simplesmente desenhar a interface e alguém falar para a gente. É provar conceito. E pode ser qualquer tipo de conceito. Pode ser se a solução está resolvendo o problema, é claro, e esse é o principal. Pode ser o modelo de receita, pode ser o preço, pode ser argumentação de venda. O MVP pode servir para diversas validações de hipóteses que a gente possa ter ao longo do desenvolvimento de qualquer produto. Eu comentei hoje, quando a gente começou a conversar aqui, que MVP é uma das coisas mais incríveis que eu aprendi no ecossistema de inovação. Lembrando que as minhas outras 3 empresas não eram startups, elas eram empresas no modelo tradicional. Isso aqui, 11, 12 anos atrás, esse conceito de MVP foi uma grande novidade para mim, mas mudou totalmente o jeito de eu fazer negócios, de eu pensar negócios. A gente já vai falar então agora do Canvas de modelo de negócio, mas eu trouxe um outro Canvas, que é o Canvas de proposta de valor. Alguém já viu esse Canvas de proposta de valor aqui? Alguém conhece? Algumas pessoas sim, legal. Bom de... Quem é de marketing, de design, normalmente já viu isso também, né? O Canvas de proposta de valor, o objetivo dele é que a gente entenda as dores dos nossos clientes e potenciais clientes, tá bem? Então, a gente sempre começa pelas tarefas do cliente ali em cima, tá? Ali no canto direito. O que o meu cliente tem de fazer sem que a minha solução exista no mundo para resolver o problema que eu quero resolver? Então, se, por exemplo, eu estou falando do porteiro lá da escola que não usa o School Garden, por exemplo, eu tenho de numerar as tarefas que essa pessoa precisa fazer para entregar uma criança com segurança para as pessoas autorizadas a buscarem aquela criança, por exemplo. Essa é a perspectiva do profissional que está lá na portaria. Para mães e pais, a perspectiva vai ser diferente, por isso eu posso e devo fazer diferentes canvas de proposta de valor para cada perfil de cliente que eu tiver. Depois disso, a gente vai escrever as dores. Essas tarefas que essas pessoas precisam fazer causam que dores, que prejuízos. Não precisam ser só dores, digamos assim, no bolso, não precisa ser só o prejuízo financeiro. Podem ser dores emocionais, pode ser insegurança, pode ser não conseguir dormir à noite porque eu não tenho certeza se eu entreguei a criança para a mãe certa. Falando de novo aqui da minha realidade, tá? Então pensem nisso quando forem escrever essas dores desse perfil de cliente. Lembrando que cada perfil tem de ter um canvas para si, tá bom? Depois a gente vai ouvir dessas pessoas quais são os ganhos que elas gostariam de ter relacionado ao problema. Um bom exemplo, na minha opinião, são os clubes de fidelidade, por exemplo, de companhias aéreas. O propósito da companhia aérea é voar uma pessoa de um lugar para o outro. E ela está cumprindo o propósito dela se ela te vender as passagens, você entrar no avião, chegar no outro lugar. No entanto, uns bons anos atrás, esses caras começaram a criar esses clubes de fidelidade, que você ganha milhas, por exemplo, assim como os cartões de crédito, né, que fazem a mesma coisa. Isso é para atender ou levar benefícios adicionais à resolução do problema, no caso de uma companhia aérea, voar uma pessoa do ponto A ao ponto B, tá? Então eu consigo ter desconto no hotel, desconto na locação de carro, desconto no cinema, tudo porque eu uso aquela companhia aérea e não a outra, ou porque eu uso esse cartão de crédito e não o outro, tá? Então esse é um exemplo de ganho, mas vocês devem buscar ouvir isso das pessoas com as quais vocês vão falar sobre o problema, certo?
tudo aqui a gente pode preencher com as nossas percepções. A gente tem ideia do que a gente está buscando resolver, a gente pesquisou, a gente eventualmente passou pelo problema, mas a informação verdadeira e valiosa vai vir dessas conversas que vocês vão ter com as pessoas que vocês vão buscar para validar o problema que vocês estão buscando resolver. Esse é o outro lado do Canvas. Esse Canvas ele é assim, tá? Mas ele está separadinho para a gente olhar com cuidado para cada parte. Essa parte da esquerda, a parte da direita, ela está falando sobre o cliente, sobre as pessoas. Aqui a gente está falando sobre a proposta de valor do nosso negócio. Então aqui embaixo a gente vai resolver, vamos colocar os dois. Aqui em analgésicos, aqui a gente vai anotar coisas que a gente pense e tem entendido, sobretudo nas conversas, entrevistas que a gente fez com as pessoas, coisas que podem resolver aquelas dores ali, tá? Depois, ali em cima, nos criadores de ganho, a gente vai escrever coisas que vão gerar aqueles ganhos que as pessoas contaram para a gente que gostariam de ter, tá? De novo, pode ser os nossos insights, mas é muito mais importante que a gente valide. Lembra que eu falei que a nossa opinião serve só como insight, tá? Ela não vale na verdade. Pode ser que esteja certo, mas pode ser que não. E a gente não quer correr esse risco. Dito isso, depois que a gente preencheu os aliviadores de dor, os criadores de ganho, a gente pode desenhar o que esse produto que a gente está criando vai ser. Eu posso escrever ali algumas funcionalidades, algumas soluções que quando eu digo entendam o grupo, por favor, imaginei olhando toda essa perspectiva que começou aqui na tarefa do cliente, passou pelas dores, pelos ganhos, pelo que eu imagino que pode aliviar a dor e gerar ganho, e aí, por fim, qual é o produto ou serviço que eu posso criar, tá bem? Essas coisas têm de estar em consonância e elas vão ajudar vocês a criarem e entenderem qual é a proposta de valor. Proposta de valor é como eu agrego valor ao meu cliente, como eu resolvo, ou o que eu resolvo para esse meu cliente ou usuário da minha ferramenta. E essa proposta de valor, ela vai ser usada aqui no Business Model Canvas, ou Canvas de modelo de negócio, tá? A gente já vai chegar no campo de proposta de valor ali, mas entender aquelas perspectivas todas de todos os perfis de clientes, por exemplo, no caso da School Guardian, do porteiro, da mãe e do pai, do transportador escolar, do estudante, da equipe pedagógica ou assistentes da escola, quando a gente está falando de ensino básico, tá? Então, cada uma dessas pessoas, o gestor de TI, cada uma dessas pessoas tem uma perspectiva diferente sobre o mesmo problema. E entender essas perspectivas é fundamental para que a gente ache uma interseção entre elas e crie uma proposta de valor e um produto a partir disso, tá? Esse Canvas ele foi criado e ele deve ser usado de forma que ele seja vivo. Ele vai mudando ao longo do tempo, à medida que as necessidades do cliente mudam ou o mercado muda, tá? Mas ele, para criar um novo negócio, deixar claro o que esse novo negócio é uma ferramenta incrível. Aqui desse lado, pintadinho de laranja aqui, são as perspectivas de clientes, são as informações que a gente vai trazer sobre cliente, tá? E a gente sempre começa esse Canvas pelos segmentos de clientes. Os segmentos de clientes, por exemplo, como eu citei, no meu caso tem a escola pública, a escola privada, eu posso ter o transportador escolar. Então vocês vão trazer para vocês, para o negócio de vocês, para o problema que vocês estão buscando resolver, quais são os perfis diferentes de cliente, tá? Gente, se tiverem dúvida, por favor, só levantem a mão aí, a gente vai fazendo um negócio interativo aqui que é mais legal, tá? Então, perfis de clientes diferentes, eles vão estar anotados na coluna de segmentos de clientes, cada um com uma cor. Essa ferramenta ela foi criada física usando post-it. Então, originalmente a gente usa um post-it para cada uma cor de post-it para cada perfil de cliente, tá? Então, se eu vou vender a solução para governo, eu vou ter o post-it verde escrito lá, escolas públicas. Se eu vou vender a solução, ou Secretaria de Educação, se eu vou vender a solução para uma escola privada, eu vou colocar o post-it laranja, escola privada, e por aí vai, tá? Lembrem-se também de colocar, porque pode ser útil, não só o cliente pagante, mas perfis de usuários também pode ajudar a dar visão do todo do negócio. Depois que eu preenchi alguma dúvida, gente?
Depois que eu preenchi os segmentos de clientes, eu vou preencher as propostas de valor. E aquele Canvas anterior, o Canvas de propostas de valor, vai nos dar várias informações que a gente vai poder usar aqui para esse campo de proposta de valor. Lembrem-se que, muito provavelmente, a cada perfil de cliente pode ter uma perspectiva diferente e valor para aquele perfil de cliente vai ser diferente do valor que o outro perfil de cliente deseja. Então, talvez a mãe e o pai queiram segurança, talvez a escola queira economia, eficiência. Vocês vão perceber nos públicos de vocês quando vocês conversarem com eles e aqui vocês vão escrever a proposta de valor para cada um desses perfis. É claro que nem sempre isso vai ser verdade. Pode ser que a gente tenha propostas de valor que atendam mais de um perfil de cliente. Aí a gente vai usar uma outra cor de post-it, tá? Então vamos supor que eu tenha 2 perfis de cliente. Eu usei o rosa e o laranja. Eu vou deixar o azul para as coisas que são comuns aos 2 perfis de clientes. E esse padrão de cor ele vai seguir por todo o Canvas. Não é obrigatório usar esse padrão de cor. Muita gente não usa, mas é muito legal quando a gente faz assim, porque quando eu quero entender aquele negócio para aquele perfil de cliente, eu fecho os olhos para as outras cores e consigo entender, olhando para o Canvas inteiro, quando ele está pronto, o que acontece para aquele cliente quando ele está interagindo com o meu negócio, tá? Tá claro isso, gente? Beleza? Depois a gente vai para canais. Canais é como eu encontro essas pessoas que vão ser os meus clientes. Como eu vou fazer com que essas pessoas, ou pessoa física, se for um negócio que vende para o consumidor final, ou a pessoa que está numa empresa, numa corporação, se eu for fazer um negócio B2B, que vende para empresas, como eu vou chegar nessas pessoas? Pode ser redes sociais, pode ser assessoria de imprensa, pode ser campanha de e-mail marketing, pode ser podcast, eu não sei, vocês imaginem a partir das percepções, do conhecimento que vocês tiveram sobre os perfis de clientes de vocês e escrevam aqui. A mesma história das cores, tá? Então pode ser que eu tenha, por exemplo, se eu for vender para governo, eu vou ter de participar de licitações, o que não vai acontecer necessariamente quando eu vendo para iniciativa privada. Pode até, obviamente, ter uma concorrência, mas não é um processo licitatório como acontece com entes públicos. Então, eu vou ter uma corzinha lá, licitações, na cor de governo, e vou ter verdinho, por exemplo, e vou ter qualquer outro meio de vender para uma iniciativa privada na cor da iniciativa privada, ou rosinha, por exemplo, tá? Depois disso, a gente vai para relação com o cliente, relacionamento com o cliente. Em relacionamento com o cliente, também usando os mesmos padrões de cor, eu vou colocar como, depois que aquela pessoa que eu conversei ali pelos canais se tornou meu cliente, como eu mantenho essa conversa ativa, suporte, notificações, novidades, como eu vou manter essa conversa ativa. No meu caso, por exemplo, a gente usa muito e-mail e usa muito WhatsApp para as comunicações do dia a dia da nossa empresa com os nossos clientes. Vocês podem entender caminhos diferentes. Talvez um aplicativo que já faça parte da solução possa ser um meio de comunicação. Talvez vocês entendam que seja super importante abastecer os clientes com informações no Instagram, por exemplo, ou no LinkedIn, ou no TikTok. Excelente, tá? Isso vai depender, claro, do perfil de clientes de vocês. E por fim, a gente vai olhar para as receitas. De onde vem a grana, ou qual é o modelo de receita. E pode ser que, assim como com os segmentos de clientes e propostas, e canais, e relacionamento, eu também tenha modelos diferentes de receita. Pode ser que, para governo, por exemplo, eu resolva fazer uma publicidade. Eu não vou cobrar da prefeitura ou do estado, mas vou fazer publicidade para monetizar a minha solução. Pode ser que na iniciativa privada eu cobre mensalidade, pode ser que eu cobre setup, pode ser que eu agregue outros serviços de parceiros e ganhe uma comissão. Pode ser que eu seja um marketplace, quer dizer, eu vou conectar um vendedor com um comprador e vou ficar com um pedaço dessa transação, que é o que o mercado chama de take rate, por favor. Eu posso escolher um dos clientes para ser um experimento, uma aprovação do meu protótipo e ganhar força com isso e depois partir para o outro mercado, que seja
ativo financeiro? Pode e deve. É super legal se você não tentar fazer tudo. Em geral, startups, elas são enxutas em equipe e enxutas em grana. A gente está começando o negócio. Pode ser que você tenha guardado um monte de dinheiro, que você tem um investidor e você tem mais dinheiro para fazer o negócio acontecer. Mas não é a realidade na maior parte do tempo. Na maior parte do tempo, a gente está começando o dinheiro com poucos recursos humanos e com poucos recursos financeiros. Então, selecionar um nicho dentro de tudo que você pode fazer é essencial, tá? Tem um fundo de investimento chamado Astela, e o Edson Rigonati, que é um dos fundadores do fundo, ele tem uma teoria, e depois eu posso compartilhar com vocês um artigo muito legal dele sobre isso, que é a estratégia para conquistar a galáxia, que é um quadradinho por vez. É exatamente o que você está falando. Eu vou olhar para tudo isso, mas eu vou definir, de acordo com aquelas pesquisas de mercado que a gente fez na validação do problema, qual é o perfil mais promissor. E o mais promissor pode ser uma mistura, pode não ser necessariamente onde tem mais dinheiro. Pode ser que seja um lugar que tem um pouco menos de dinheiro, mas é mais rápido de vender. Eu consigo validar e começar a monetizar mais rapidamente. Então, é uma análise de algumas informações, não é um ponto único, mas a estratégia é exatamente essa, Adriano. Obrigado pela contribuição. E pode ser que eu tenha um único modelo de receita, voltando aqui, tá? Não necessariamente eu vou ter vários, tá? Mas é possível, então está aí previsto. Depois disso, a gente vai ali para o outro lado. Ali a gente está olhando para a operação. Aqui desse lado eu estou olhando para o que precisa o cliente, como eu vou me relacionar com o cliente, como eu vou entregar a minha proposta de valor. E aqui eu estou olhando como eu faço a minha proposta de valor acontecer. O que eu preciso na minha operação para que eu entregue de fato o valor que eu estou me propondo a entregar para o cliente, para resolver aquele problema que o meu cliente me contou que tem e que gostaria de ver resolvido, tá? Então aí eu vou primeiro desenhar quais são as atividades-chave, o que é essencial do meu negócio, que eu não posso terceirizar, que eu não posso ter um parceiro fazendo, o que eu preciso eu mesmo fazer, que não faz sentido estar na mão de ninguém, tá? Depois eu vou colocar... Vou até dar um exemplo, eu acho, ali das atividades-chave. Se eu sou uma startup que vai gerar conteúdo, por exemplo, para capacitação de professores, tá bom? Então, faz sentido eu terceirizar esse conteúdo? Quer dizer, eu posso terceirizar as equipes para o conteúdo, mas faz sentido eu não cuidar disso e falar, faz aí? Talvez não, porque isso é essencial para o meu negócio. Talvez não faça sentido eu terceirizar minha área de vendas, por exemplo. Então, ela vai estar aqui. Cada negócio é um negócio, então cada negócio vai ter itens diferentes, tá? Mas para ajudar a tangibilizar, pensem nisso, o que é essencial, o que está no coração da minha operação e que eu não quero mais ninguém botando a mão. Como, por exemplo, na empresa a gente não deixa ninguém botar a mão no nosso código, porque tem 10 anos de desenvolvimento de código lá, então a gente não terceiriza absolutamente nada, porque eu poderia ter um prejuízo gigantesco. Em recursos-chave, a gente vai olhar de novo para as atividades-chave que a gente acabou de preencher e pensar quais são os recursos que eu preciso ter. Então, se eu vou desenvolver conteúdo, eu preciso ter professores. Se eu vou desenvolver um código, eu preciso ter desenvolvedores. Se tiver nas minhas atividades-chave fazer campanhas de marketing, eu preciso ter gente de marketing. Se eu vou vender, preciso ter gente de negócios. Ou preciso, de repente, ter uma empresa de negócios ou uma assessoria de imprensa. Então, todas as atividades que eu entendi como chave, eu vou colocar esses recursos aqui. Aqui nesse material, a gente não vai detalhar custos, não vai detalhar nada. A gente está olhando para o macro, tá, pessoal? Depois eu vou para parceiros, e aqui tem uma coisa importante. Eu vejo com muita frequência as pessoas preenchendo parceiros com os perfis de cliente. Aqui no Brasil, a gente está muito acostumado a chamar cliente de parceiro. E aí gera uma baita confusão. Você pode ter uma parceria, uma relação de parceria com o seu cliente, isso é ótimo. Mas o seu cliente é seu cliente. E parceiro é parceiro, tá? Então só cuidado para não confundir, porque isso é muito comum, as pessoas repetirem o que está no segmento de cliente lá em parceiro-chave. Parceiro-chave vai ser aquela empresa que vai te ajudar a desenvolver o negócio que você está desenvolvendo, por exemplo, tá? A gente tem uma funcionalidade de rastreamento de transporte escolar, que a gente faz só com software. Mas eu tenho um parceiro, que é uma empresa do setor automotivo, que instala uns equipamentos no transporte escolar, no ônibus, da van,
que me permite, por exemplo, saber se o motorista está dirigindo direito, está acelerando muito, freando muito, fazendo curvas bruscas. Dá até para saber se todos os cintos de segurança estão fechados. Esses caras, eles seriam um recurso para mim, por exemplo, tá? Se eu fosse lá e comprasse a solução, comprasse deles e revendesse para o meu cliente. Mas esses caras são nossos parceiros, porque eles entram com a gente no jogo. Eu vou lá, vendo, eles entregam, instalam, eles não me cobram para fazer isso, eu não preciso ter estoque do produto deles, eles são meus parceiros. Um outro exemplo, e gera confusão também, servidores, vamos dizer a AWS, tá? Então, a AWS vai ser um recurso-chave para quem tem um serviço em nuvem, né? A Amazon Web Services. Então, qualquer coisa que eu hospedar lá, eu estou indo lá, comprando no site dos caras a hospedagem ou, sei lá, os serviços que eu precisar comprar deles. É um fornecedor, é um recurso-chave para uma solução de tecnologia. Mas aí, eu comecei a me relacionar com a AWS e entrei em programa, isso é história minha também, tá, gente? Entrei em programas de aceleração e a AWS hoje, todos os vendedores de AWS no mundo inteiro, se venderem a minha solução, oferecerem a minha solução e eu for lá e vender, eles ganham comissão da própria AWS. É um programa que eles têm para algumas startups, é um programa global que a gente teve a felicidade de entrar recentemente. A AWS continua sendo um recurso-chave para mim, ela continua sendo o serviço que eu contrato e que pago lá todo mês da AWS, é um recurso-chave, mas ela também se tornou um parceiro-chave para mim, porque ela não só entrega o serviço dela ali que a gente contrata, mas ela me ajuda a vender. A gente está desenvolvendo aquele produto que eu comentei ontem de detecção de bullying com câmeras, a gente está desenvolvendo junto com a AWS, então virou um parceiro. Tá? Então eu posso eventualmente ter uma empresa saindo de recurso-chave indo para parceiro ou se repetindo nos dois lugares. Tá? Estou reforçando isso porque é muito comum ter confusão nesses dois campos aí, tá bom? Depois que eu olhei para recurso-chave, eu vou olhar para a estrutura de custo. Onde o dinheiro vai? Aqui do lado, a gente olhou por onde o dinheiro vem, aqui em Revenue Streams ou fontes de receita. Ali na estrutura de custo, eu quero saber por onde o dinheiro vai embora. Então vai ser equipe, se eu tiver um escritório, vai ser no escritório, se eu tiver o servidor, vai ser no servidor, e aí você vai listar de forma macro tudo que você entender que vai ser necessário para aquele negócio rodar. A gente vai falar de MVP, do produto mínimo viável também, mas vou pedir para que vocês fiquem na cabeça com a informação de que startups, elas são preferencialmente enxutas. A gente tenta fazer tudo com o mínimo de recurso possível e o mais rápido possível também, tá? É o famoso R rápido e aprenda mais rápido ainda. Então a gente tem que ser leve para conseguir fazer isso, tá bem? Aqui, pessoal, tem tanto o link para o Canvas de modelo de negócio, quanto para o Canvas de proposta de valor dos sites de quem criou essas ferramentas. Vocês podem baixar lá os PDFs e desenhar em cima deles, tá bem? Mas eu queria saber, antes da gente finalizar, se vocês têm alguma pergunta. Eu não sei se isso é bom ou é ruim. Pode ser que eu tenha falado tão mal que ninguém entendeu nada. Na hora de contabilizar os custos de entrada e saída, é necessário a gente ter por exemplo, no exercício agora, uma ideia de valor e tal. Como é que a gente vai fazer essa operação? Agora a gente não precisa, é claro, você não vai lançar um negócio sem saber, isso não é nem ter ideia, é saber, de fato, tá? Mas para agora a gente precisa idear sobre isso, tá? A gente precisa saber que isso vai acontecer. Não vai precisar fazer uma análise de requisitos e levantamento de orçamento da solução, por exemplo, nesse momento, tá? Esse é o primeiro passo. Isso aqui o negócio não vai existir só com isso. Isso é o primeiro passo para a gente começar a desenhar um negócio. Daí você vai fazer um plano de negócio, que você vai ter uma planilha com o máximo de linhas possíveis, detalhando tudo de custo que você vai ter. Mas não é o nosso momento, aqui a gente só quer estruturar. Claro que entender se é viável é excelente. Vamos dar um exemplo, tá? Eu vou fazer um exemplo real, é o que está acontecendo no mercado hoje. Tem uma solução educativa para usar realidade virtual dentro da sala de aula. Genial, com toda certeza, com ótimos resultados,
mas financeiramente inviável. Isso ainda não decolou, porque isso é caro. Você precisa ter um monte de óculos de realidade aumentada, que é caro pra caramba, disponível para todos os alunos de uma mesma classe, para que todos possam experimentar, ou pelo menos para parte deles. Isso a gente está falando de escolas privadas, já é difícil. Na pública é impossível, porque o custo operacional disso é muito alto. Então, claro, eu não vou criar um negócio usando isso agora, porque eu tenho certeza que não vai dar certo, ou a conta não vai bater. Então, ter essa noção é o suficiente para esse momento. Pessoal, se não temos mais perguntas, mais alguma? Lembrem-se disso aqui, tá? Eu deixei em inglês de propósito porque fica mais... A rima fica direitinho em inglês, não fica... A métrica fica direitinho em inglês, não fica tão legal em português, tá? Mas o trabalho de equipe faz o trabalho dos sonhos, tá? Então lembrem-se disso, vocês estão trabalhando num time que muitos acabaram de se conhecer e isso é maravilhoso, porque vocês vão aprender coisas novas com pessoas novas. Então aproveitem essa oportunidade, se dividam, cada um na sua competência e se dividam para alcançar o próximo passo mais rápido possível. Agora vamos trabalhar, podem voltar para os seus espaços. Lembrem-se de que a gente está competindo, então a gente quer andar ali no Zero to Hero o mais rápido possível, mas também com consistência. Então, trabalhem lá e venham falar com os mentores, comigo, para a gente caminhando juntos. Valeu, pessoal!